Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, que nesse momento nós possamos sentirmos aqui a presença do nosso Pai Celestial. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, e vamos meditarmos aqui nesta noite. Atos, capítulo 2. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Grande Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento queremos te agradecer e queremos te pedir a tua bênção, o teu amor e a esperança que nos concede. Nesse momento iremos falar um pouquinho sobre fidelidade. Fale conosco nesse momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos para o livro de Malaquias. Desculpa, eu disse Atos, mas vamos para o livro de Malaquias capítulo 3, e a gente vamos falar um pouquinho aqui sobre fidelidade, Capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 e até o versículo 12 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscarem, o anjo da aliança, a quem vos desejarem. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Queridos, então a gente vê que Deus, ele envia o seu mensageiro, Deus, ele tinha, hoje, na época de Cristo, João Batista, que foi um mensageiro, que levou a mensagem de esperança, de salvação, e hoje também nós precisamos ser esse mensageiro para levar a mensagem de esperança. O versículo 2 diz: Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do olivo e como potassa do lavandeiro. Queridos, quando Jesus vier com poder e glória, aqueles que não estiver preparados jamais suportará o dia da sua vida. Jesus, quando veio, ele veio como um ser humano. Ele nasceu da sua mãe, da Virgem Maria. Ele cresceu, se tornou adulto e depois, na Idade Média, ele terminou, concluiu a sua missão. E hoje também, queridos, nós compreendemos que nós temos que termos cuidado. Por quê? Porque a gente não sabe, ou a gente não conhecemos, todas as coisas, Então, para vocês entenderem, para vocês compreenderem, então, quem vai suportar? Quem poderá estar em pé quando Jesus voltar? Por isso que nós temos que estarmos preparados, porque quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai ser como o fogo do olivo, como potassa do lavandeiro. Queridos, e é interessante, que a gente possamos entender que a Bíblia diz que Jesus, ele é como fogo consumidor. Então, fogo consumidor, então ele vem como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e a Bíblia diz que aqueles que não estiverem preparados vão pedir aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconder da ira daquele que assenta ali no seu trono, porque vindo é o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Versículo 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata
elas trarão ao Senhor justas ofertas. Boa noite, né? Então, a gente compreendemos, queridos, que o nosso Deus, né, Ele sabe, o nosso Deus, Ele conhece, e a Bíblia diz, né, que Ele virá, né, como a prata, né, como o lavandeiro que irá, né, limpar, tirar tudo aquilo que não está de acordo e refinará como ouro a prata, e Ele trará ao Senhor justas ofertas. Queridos, tem eu e você sido fiel naquilo que Deus espera? Tem sido eu e você fiel naquilo que Deus pede? Por isso, meus queridos irmãos, está chegando a hora, está chegando o momento onde nós precisamos buscar, precisamos ser fiel naquilo que Deus pede de mim e de você. E no versículo, querido, 4, ele diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então a gente percebe, a gente conhece que naquelas épocas, né, quando Judá de Jerusalém, a oferta, então precisamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, entregando o nosso melhor para que o nosso Deus seja o que? Grato. Quando nós vemos, como a gente vê com Abraão, que foi um homem fiel, a Bíblia diz que de tudo Abraão deu o dízimo, e olha que Abraão foi um homem próspero, um homem obediente, um homem que Deus derramou bênção sem medida. E queridos, no versículo 5 diz: chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra o feiticeiro, contra o adúltero, e contra os que jura falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime as viúvas, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos fazermos a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que Deus espera de mim e de você, e precisamos viver uma vida semelhante à de Cristo. E hoje Deus espera que nós façamos a nossa parte, para que nós, obedecendo, sejamos fiéis no que Ele espera de mim e espera de você. Porque, meus irmãos, aqueles que estão desfraudando, né, contra os jornaleiros, oprime as viúvas, os órfãos, torce o direito do estrangeiro, né, e não tem, diz o Senhor dos Exércitos. Então temos que ter cuidado, temos que buscar a Deus, a presença de Cristo, de Jesus, e não tirar das pessoas que são ali mais humildes, que são mais fracas, que são mais favoráveis. Então, querida, a Bíblia diz que vai chegar o juízo, né? E eles serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, das viúvas, dos órfãos, e torce o direito dos estrangeiros, daqueles que vivem em nossa terra. Meu querido irmão, temos que ter cuidado. No versículo 6 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus está dizendo que Ele não muda, Ele é o que é e será para sempre, 100% amor e 100% justiça, como estamos estudando aqui na lição da escola sabatina. Então, queridos irmãos, precisamos cada dia reconhecer, porque Deus diz que Ele não muda, por isso os filhos de Jacó não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos
e não guardarte, tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Então, irmão, muitas vezes nós estamos vivendo no erro, na infidelidade, e Deus está dizendo aqui, né? Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, precisamos reconhecer, precisamos pedir, precisamos fazer nossa parte, precisamos apressar a volta de Cristo. Mas Deus está dizendo, volta para mim e eu voltarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. E alguns podem perguntar, em que havemos de tornar, em que havemos de voltar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, se eu e você tem sido infiel, se eu e você temos vivido na prática de passar a mão naquilo que é de Deus, tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, porque fazendo isso, Deus fica triste com essas questões, e nós precisamos, meu querido irmão, termos cuidado para quê? Para não estar roubando a Deus. E a Bíblia diz em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Querido, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então a Bíblia está dizendo que muita gente está sendo amaldiçoada, porque a mim me roubais. Irmão, por isso que as coisas não dão certo, por isso que as coisas não dão de acordo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo não da forma correta, não da forma que Deus espera, não da forma que Deus estabeleceu. Claro, meu irmão, que o dízimo, ele é sagrado, e nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, ser fiel em 10%. O dízimo é 10% daquilo que ganhamos, daquilo que nós temos. E muitas vezes, meu irmão, Jesus diz, em quem me roubais, nos diz nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Porque tem muita gente passando por luta, por prova, por dificuldade, por provação, as coisas nunca dão certo. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando você é infiel, a maldição cai. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o que está escrito. E o versículo 10 ele diz, meus irmãos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então a Bíblia está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos aqui pedir a Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós trazer o dízimo, for fiel, Deus vai derramar a bênção sem medida. Amém? Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ele vai repreender o devorador. Quando eu e você for fiel, o diabo não vai tocar. Mas quando eu e você for infiel, infelizmente não haverá esperança. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus nos prepara. Que Deus nos ajuda a ser obediente. Versículo 12. Todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos abrir em Gênesis, o último versículo, em Gênesis, capítulo Gênesis, capítulo 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelos Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Amém? Irmão, Abraão era abençoado, porque Abraão de tudo ele deu o dízimo. Eu pergunto, você tem sido abençoado? Deus tem abençoado você? Se não tem, porque muitas vezes estamos sendo infiel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser como Abraão, devolver tudo e ser fiel a Deus. Vamos ficar de joelho e vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos por estarmos aqui nessa noite e ser fiel a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa nesse momento a Tua igreja, o Teu povo, fortalece nossa fé, nos prepara para o céu, nos prepara para a breve volta de Cristo e ajuda a tomar decisões e viver de acordo com a Tua vontade. Leva-nos em paz, livra de todo mal, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém.